O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa, na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas, começou a banhar-lhes os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com o perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando: se esse homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata, o outro 50. Como não tivessem com que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: acho que é aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse: tu julgaste corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: estás vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me ofereceste a água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me deste o beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramastes o óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por esta razão, eu te declaro: os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher: teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou, vai em paz. Depois disso, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres, que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres, que o ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Prezado diácono, Sr. João, povo de Deus aqui reunido, atire a primeira pedra quem não é pecador, ou quem nunca cometeu um pecado. Todos nós somos fracos, frágeis. São Paulo até mesmo diz que Deus colocou um grande tesouro em vasos de barro, que somos nós. Quebra facilmente. Trazemos uma riqueza do próprio Deus, o Espírito, mas realmente todos nós temos as nossas fragilidades, os nossos erros. Como Deus lida com o pecado humano? Como Deus se manifesta diante desta fragilidade? Nos culpa, nos castiga. Todos aqueles que o procuram encontram nele realmente a graça da misericórdia. De que maneira e como nós demonstramos o nosso amor para Deus? São estas indagações que eu consigo ver um pouco nas leituras de hoje, que está recheada de pecado, cheio de homens pecadores.
e às vezes de uma interpretação diferente acerca de Deus. Voltemos o nosso olhar para a primeira leitura, que no caso, tirado do livro de Samuel, que conta a história, um pedaço da história de Davi, ou melhor, um dos pecados de Davi. Davi foi o rei em Israel, tinha cada conquista, ele cresceu muito o reino de Israel, e em cada lugar, ele, ao conquistar, ele tinha direito às mulheres, às esposas, casou várias vezes como um acordo de poder ampliar o seu poder. Davi tinha muitas mulheres, segundo dizem os teólogos, tinham mais de 300, e você com uma só, né? Ou talvez com nenhuma. Mas Davi cobiçou a mulher do seu empregado, que tinha uma só mulher, toda formosa, e acabou que ele, na sua sedução e o seu poder, deitou-se com ela. Ela engravidou. Então tentaram fazer com que o marido deitasse com a mulher, para que quando viesse o filho, não tinha teste de DNA, como era fácil aquele tempo, né, gente? Hoje está tão complicado, né? As provas ficam para tudo quanto é lado. Mas nada do homem deitar com a mulher. Sabe-se lá por quê? Estavam brigados, discutidos, não sei. E nada. Passou-se tempo e quase começando a barriga a crescer, já não tinha mais condições. Mesmo que ele deitasse com ela, se fizesse as contas, ele desconfiaria da traição. Portanto, o que fez? Escalou Urias, o nome dele, na guerra, na batalha, na ponta de frente, já sabendo que quem lá estivesse morreria. E não deu outra. Urias morreu. Problema resolvido. Homem está morto, ninguém vai me cobrar nada, eu não matei, ele estava na guerra. Assim a consciência de Davi. Mas Natã, o profeta de Deus, que para Deus nada se esconde. E aí a leitura de hoje, Natã então revela o pecado de Davi. Ele fica enfurecido, como pode alguém ter cometido tal coisa? E aí Natã diz, foi você que cometeu esse pecado. E o bonito de Davi disse a Natã, pequei contra o Senhor. Aqui acontece um profundo arrependimento de Davi. Natã diz, da sua parte o Senhor perdoou o teu pecado, de modo que não morrerás. Entretanto, por teres ultrajado o Senhor com o teu procedimento, o filho que te nasceu morrerá. Qual a imagem de Deus que nós temos a partir deste fato? O que nós podemos deduzir, lendo o Antigo Testamento, e de modo especial esse fato, como podemos concluir que Deus é? Deus é? Deus é? Fala mais alto. Podemos dizer, vingativo. Por que não? Olha, Ele te perdoou. Você, tudo bem, está liberado, mas o seu filho vai morrer. Esta é uma concepção, às vezes, ainda presente, em que Deus nos castiga diante das nossas fragilidades, dos nossos pecados. Esta é uma visão parcial. É necessário que nós leiamos o Antigo Testamento, mesmo que às vezes não compreendamos tanto, mas nós não podemos dizer, a partir de um texto do Antigo Testamento, afirmar coisas sobre Deus. O Antigo, por mais belo que seja, ele não transmite totalmente a imagem de Deus. Quem começa e se baseia a sua vida e pauta no Antigo, ainda está realmente lá no Antigo, não consegue perceber, porque é Jesus que nos mostra quem é Deus. Portanto, a gente lê o Antigo a partir de Cristo. Se nós olharmos este texto da leitura, realmente Deus é vingativo. E até tem textos bíblicos que falam que Ele vinga, que é ciumento. Situações que para nós é inadmissível em Deus. Como Deus então lida com o meu pecado?
Vamos lá então o evangelho. Um fariseu chamou Jesus, convidou para uma refeição. E ali, enquanto estavam se preparando, adentra uma mulher que não fora convidada. Ela entra, a tradição diz que é Maria Madalena, mas nada se pode afirmar que seja ela, neste texto. Adentra e começa então, com suas lágrimas, a banhar os pés de Cristo. Com seus cabelos, enxugar, beijar e ao mesmo tempo ungí-los. Na tradição judaica, e até conhecemos o lava-pés, quando Jesus lavou os pés dos discípulos, era costume ao entrar numa casa, um escravo lavar os pés, como sinal também de purificação. Assim esta mulher começa a lavar com as suas lágrimas. Meus irmãos, eu não sei se você já passou por isso, mas se tem uma dor, as piores dores que o ser humano pode viver, se chama arrependimento. O arrependimento destrói o nosso interior. Eu não sei se você já teve situações de chorar amargamente, como São Pedro, né? Chorou amargamente, copiosamente, depois que traíra Jesus Cristo. O arrependimento realmente corrói a nossa alma. Mas ali a mulher então estava. E eu acredito que essa lágrima não é somente de arrependimento do pecado. Essas lágrimas eram sinal de agradecimento por tudo aquilo que o Senhor fez. Os pés simbolizam o que? O pé me leva a um lugar, ao outro. O pé, então, os pés, né? Felizes os pés que anunciam o reino de Deus. Os pés de Cristo significam a sua missão, o seu ir. Ela então beijava, agradecia por aquela verdade que até então não havia chegado ao seu ouvido. Todos conheciam na cidade. Qual era o nome dela? Qual era o nome dela? Pecadora. Não tinha nem nome. A cidade a condenava. Todos a rotulavam de uma pecadora. E ela encontrou nas palavras de Cristo a verdade, não o julgamento, a condenação. Pelo contrário, encontrou acolhida. E ela então ali agradecendo, beijando ao Senhor nosso Deus. Detalhe, não se ouve uma palavra dela, nem de Jesus. Sai, mulher, sai, larga meu pé. Sai, você não merece. Quem te trouxe aqui? Sai, cachorro. Nada. O gesto de acolhida. Jesus se deixar se banhar. Já pensou, você está no restaurante, quando está sentado lá comendo, chega alguém e começa a beijar o seu pé. Chorar, sua mulher vai te falar, quem é essa? Quem é essa? E assim então, essa mulher se prostra. Algo mais importante, cabelo. Ela enxugava com o cabelo. Cabelo, em toda a cultura, de modo especial feminino, o cabelo da mulher é símbolo de poder, de beleza, vaidade, de sedução. Na cultura muçulmana, é muito comum você ver as mulheres cobertas para não seduzir os homens com a sua vaidade do seu cabelo. Na Bíblia temos o próprio Sansão, sua força estava no cabelo. Portanto, o cabelo na mulher é o símbolo da feminilidade, a sua essência. O que ela fazia com a sua vaidade? Prostrada diante de Jesus, enxugando. Toda a vaidade cai por terra, porque ela encontrou algo muito mais belo, muito mais valioso, e ali estava. E o fariseu, aquele que havia convidado Jesus, ele não soube acolher, embora fez o convite, não soube acolher, não lavou os pés, não acolheu bem, e ao mesmo tempo julgava a mulher. E também Jesus
Se esse homem soubesse quem é essa mulher e beija os pés, realmente expulsaria. Ele se coloca numa situação superior, acima da mulher, e inclusive acima do próprio Cristo. Mais uma vez, o homem religioso aqui não conseguiu transmitir a essência divina. Se nós temos Natã, na primeira leitura, que embora fez de todo um querer bem, mas ali também não transmitiu a verdadeira face divina, nós temos aqui o fariseu, o homem da lei, o homem da religião, que mais uma vez teve uma fé fria, um acolhimento frio, e a ponto de julgar os demais. Quantas vezes esse fariseu não está dentro da gente? Quando a gente começa a julgar, lá, como é que ela vai comungar, gente? Como é que essa mulher vai comungar? Olha como é que ela vive em pecado. Ela nem vem à igreja, fica um mês sem vir à igreja, e agora vem para a igreja e quer comungar. Deus vai castigar. Se o padre soubesse disso, tirava ela da fila da comunhão. Padre, você não conhece o pecado do meu fulano, beltrano, e começamos a julgar uns aos outros, e nós rotulamos quem é digno, quem não é digno. Olha que interessante, meus irmãos, esta mulher não fora convidada para a ceia. E olha que nós estamos aqui, onde nós estamos hoje? O que é isso daqui? Uma ceia eucarística. E às vezes, talvez você também não tenha a veste da festa, não foi convidado. Talvez você vive também num pecado. Mas ao outro lado, outros sacramentalmente certinhos, batizados, primeira Eucaristia, crisma, casado, tudo, devolve o seu dízimo, vem à igreja todo domingo, se acha perfeito. E começamos a rotular quem merece e quem não merece. E detalhe, quem demonstrou mais amor foi a pecadora. Aquela que a cidade toda recriminava, mas foi ela que mais demonstrou amor a Cristo. E Deus não rejeitou, não amaldiçoou, não a condenou, pelo contrário, o que fez? Teus pecados estão perdoados, a tua fé te salvou. Eu pergunto hoje, no Dia dos Namorados, como você tem namorado Jesus Cristo? De que maneira? Qual é a sua relação com o próprio Deus? Às vezes a nossa vida de fé, ela é fria, distante, ritualista. Cumprimos por cumprir, viemos por vir. Por que a gente vem aqui? A gente vem aqui não simplesmente para pedir perdão, mas a gente vem aqui para agradecer e bendizer a Deus. Amá-lo, porque a palavra dele me norteia, me orienta, e ele está aqui para me acolher, não para me condenar. O que eu venho, e qual a minha relação com o próprio Deus? De que maneira eu demonstro esse amor para com ele? Meus irmãos, nós temos que evoluir muito no amor, e temos que aprender com Deus como acolher os pecadores. Quem não tem pecado aqui? Como Deus nos trata. E como nós devemos tratar as pessoas que erram. Não somos deuses. Não é o fato também de eu errar, não justifica então, não posso cobrar nada. Não. A lei é necessária, sim, é necessário que alguém nos cobre. A lei é fundamental, mas não é a lei que salva, mas a fé em Cristo. Essa semana aconteceu um fato triste para nós sacerdotes. Um padre que, segundo diz, foi acometido e pego em flagrante numa sauna com um jovem com debilidade mental. E ali foi acusado de pedofilia, um jovem de 15 anos. Um padre que já tem a fama, ao falar do padre, já tem uma fama de pedófilo no Brasil e mundo afora. Como se todos nós fôssemos. Se o padre anda com uma criança, ele é pedófilo. Se anda com um homem, ele é gay. Se anda com a mulher, ele tem caso. Se anda sozinho, ele não sabe se relacionar. Se anda com todo mundo, é comilão e assim por diante. Somos rotulados a todo momento. É difícil.
você deve encontrar no mundo de hoje, um mundo cruel, um mundo que não perdoa. Se o padre de fato errou, não sabemos, nada justifica a crueldade que se faz com o ser humano. No tempo antigo, se jogava pedra nas mulheres adúlteras. Hoje o que faz a mídia mundial e nacional é jogar pedra, é explorar no escroto um erro de um ser humano, se é que errou. Como tantas outras atrocidades que se tem por aí, e a mídia cai por cima como abutres que não veio a hora de pegar no erro alguém. Me dá nojo. Se o padre errou, eu vejo essa mídia podre, que não tem misericórdia. Ter misericórdia não é buscar as leis, sim, vai ser punido, se for, terá que ser punido. Mas gente, colocar a foto do indivíduo em tudo quanto é lugar, como se fosse o pior ser humano, e que não se levasse em conta nada do que foi construído, que misericórdia é essa, gente? Eu posso errar, tem pecados que vocês não conhecem que eu faço, e vocês me amam. Agora é o fato de tornar público, vocês vão me odiar? Prezados irmãos, todo mundo erra, todos nós erramos. Devemos punir e cobrar com caridade. Hoje no mundo da internet, como se tira alguma coisa da internet? Às vezes nem lei consegue tirar alguma coisa da internet. E aí você vai procurar o nome do fulano, a vida inteira está lá. Sabe aquele filme A Letra Escarlate? Não sei se vocês chegaram a ver no tempo antigo. Uma pessoa na Idade Média, quando pecava, ela tinha que andar com uma letra, andar pela rua com essa roupa aqui, essa roupa com uma letra, e todo mundo sabia que era o pecado dela. Todo mundo sabia o pecado dela. O que nós temos hoje são letras escarlates virtuais que colocam nas pessoas que não saem. E o tempo todo o que nós trazemos é o quê? A fragilidade dessas pessoas. Geração podre, que não tem misericórdia. E a pessoa, depois que cumpriu a sua pena, não adianta, está lá registrado. E o tempo todo nós olhamos de lado. É farisaísmo puro, que se coloca acima das pessoas e que não podem, se soubessem quem são esses padres, o povo saía da igreja como se nós fôssemos superiores. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós aprendamos com Deus o que é ser misericordioso, o que é amar, como se ama. A pecadora, ela pode ter cometido o pior pecado. A cidade inteira sabia que ela tinha cometido o pecado, mas somente em Jesus ela encontrou abrigo. Que possamos sermos esses, como diz Papa Francisco, oásis da misericórdia pelo mundo afora. Tende compaixão, gente. E se por acaso vocês souberem de um pecado meu, eu cometo todos os dias, tende misericórdia. A igreja é mais do que eu. Jesus Cristo é mais do que eu. A fé é mais do que eu. Eu sou fraco, sou falho, eu erro, todo mundo erra. Quem não errou, atire a primeira pedra. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.